Se fosse para eu resumir numa única frase um conselho para alguém, eu diria o seguinte: seja você mesmo. Para mim, essa frase se reduz a tudo. Porque aquele que não é ele mesmo, que é apenas um boneco, um imitão, um Maria vai com as outras, um frouxo, um babaca, um idiota, um imbecil, não é nada. Somente aquele que é ele próprio é alguém nessa vida, é um ser humano. Porque para ser um ser humano é preciso ter ou cumprir alguns requisitos. E entre eles, ser alguma coisa. Ser alguém que tem uma vontade própria, uma vontade autônoma, livre e independente. Então, se o ser humano tem isso dentro de si, essa vontade de ser ele próprio, ele já tem muita coisa. Porque a maior parte das pessoas, infelizmente, não tem isso. Não tem. Basta você dar uma olhada nas pessoas que te cercam. O que você vê? Você vê pessoas de verdade? Você vê seres corajosos que sabem o que querem? Ou você apenas vê sombras no meio da massa? Babacas, idiotas, imitões? Você apenas vê imitões, porque as pessoas estão preocupadas em imitar, em seguir alguém, mas não estão preocupadas em se desenvolver a si mesmas. Isso foi algo que eu tomei muito cedo na minha vida, na adolescência já. Eu tomei a decisão de ser eu mesmo. E isso fez com que eu passasse por muitas situações constrangedoras. Muitas pessoas tentaram me desacreditar em relação a mim mesmo, dizendo: não, mas você tem que fazer isso, você tem que seguir aquilo, aquele outro, porque todo mundo faz isso. E daí eu perguntava: todo mundo quem? Todo mundo quem? Essas pessoas que não sabem quem são e que não sabem o que querem? Sim, esse todo mundo que é constituído por essas pessoas faz isso. Esse todo mundo apenas segue tendências. Mas não é isso que faz um ser humano. Porque um ser humano é alguém único. Não existem duas pessoas iguais. Podem existir até duas pessoas parecidas, mas mesmo o fato delas serem parecidas já implica grandes diferenças, porque mesmo os parecidos, eles são muito diferentes uns dos outros. Então, esse negócio de nós nos firmarmos como um indivíduo, como alguém que é o que sabe o que quer, tem um preço. Isso não é para qualquer um. Isso implica o ser humano sustentar a sua posição diante dos demais, mas primeiramente diante de si mesmo, porque essa é a tarefa mais difícil. Nós sustentarmos a nossa situação diante de nós mesmos quando os outros estão nos criticando. Diante dos demais é muito fácil fingir alguma coisa, nós dizermos que somos isso, aquilo ou aquele outro. Mas nós afirmarmos isso para nós mesmos, para a nossa consciência, que sempre identifica a mentira, nós não temos como mentir para a nossa consciência, porque ela nos desmascara, ela puxa o nosso tapete, ela nos derruba, então nós podemos mentir para qualquer ser humano e podemos até convencê-lo, mas nós não temos como mentir para a nossa consciência, porque a consciência ela não acredita em mentiras. A consciência ela esfrega o dedo debaixo do nosso nariz, puxa no cabelo, na barba, enfia o dedo no olho, para que nós acordemos para a vida, para que nós não nos enganemos a nós mesmos.
Então a consciência é o maior aliado que o ser humano tem nessa vida, para que ele não afunde. Somente afunda nessa vida e se perde aquele que não ouve a sua própria consciência. E infelizmente nos dias atuais as pessoas passam por cima da sua consciência porque elas não têm aquela vontade de serem elas mesmas. Quando o ser humano tem essa vontade de ser ele mesmo e de sustentar essa posição diante dos outros, mas primeiramente diante de si mesmo, ele se torna forte. Ele consegue desafiar os seus seres humanos de forma educada, é claro. Ele trava o bom combate e vence as batalhas da vida, porque aquele que é ele mesmo, ele tem fé no fundo do seu coração. E quem tem fé não se deixa dobrar pelos outros. Passa sim por um monte de dificuldades, porque quando nós nos assumimos, meio mundo quer nos derrubar, porque a sociedade humana ela é constituída por pessoas invejosas que têm raiva daqueles poucos que são eles mesmos, porque aqueles que se venderam para o mundo, quando se deparam com um ser humano verdadeiro, que é o que ele é, essas pessoas tentam derrubá-lo, porque esse ser humano verdadeiro, autêntico, original, ele incomoda, ele incomoda. Ele faz com que aquela centelha da vida, mais uma vez, queira acender no íntimo das outras pessoas. Mas como elas já estão vendidas para o mundo e não querem voltar atrás, e não querem reverter a situação, preferem atacar aqueles poucos que são eles mesmos. Então, esse é o grande desafio da vida. Nós não nos deixarmos desacreditar por essas pessoas, as perdedoras, as fracalhonas, as vendidas, porque os seres humanos vendidos, eles querem corromper aqueles que não se vendem. Isso é um fato. Isso vocês podem observar no dia a dia. As pessoas vendidas, elas sentem raiva e ódio daqueles que não se vendem, porque o vendido ele sabe que ele está perdido. No fundo do seu coração ele sabe disso. A sua consciência o diz. Ele se vende porque obtém alguma vantagem material em detrimento disso, mas jamais uma vantagem espiritual. E aquela pessoa que não se vende, ela obtém a vantagem espiritual, a confiança em si mesma, a coragem, a determinação, a originalidade, a autenticidade, a liberdade interior. Quem não se vende é livre, mas quem se vende perde a sua liberdade. Então, esse é o conselho número 1 que eu daria a uma pessoa. Se um jovem chegasse para mim e perguntasse: Mário, me dê um conselho, eu não sei o que fazer da minha vida, eu diria: seja você mesmo, custe o que custar, se conheça e sustente a sua posição diante dos demais, mas principalmente diante de você mesmo. Faça a sua consciência falar mais alto, siga a sua intuição, a sua voz interior, o seu sexto sentido, porque a intuição ela é a voz do ser. Abdrushim explicou isso muito bem em sua obra Na Luz da Verdade. Quem segue a sua intuição segue a Deus e encontra o seu caminho nessa vida. Só se perdem aquelas pessoas que não ouvem a sua intuição, que seguem o mundo em vez de seguir a intuição. Essas pessoas, elas se perdem e acabam sendo soterradas, porque são fracas, porque não querem sustentar a sua posição, porque temem as críticas de outras pessoas. Porque uma coisa é verdadeira, quando nós decidimos ser nós mesmos, somos criticados, notadamente pelos vendidos, que são a maioria hoje. Os vendidos, os fracos, os decaídos, os decadentes, os perversos, os ébrios,
todos eles querem derrubar aqueles poucos que são eles mesmos e que sustentam a sua posição diante dos demais. Né? Porque não há nada mais bonito nessa vida do que alguém que é ele mesmo e sustenta essa posição diante de tudo e diante de todos, sem medo de nada, sem medo de nada. Porque essa é a maior qualidade de alguém que é ele mesmo. Ele não teme as situações da vida. Ele encara os desafios de peito aberto. Porque quem é ele mesmo, ele vibra nas leis de Deus. Ele vive intuitivamente. E a sua consciência se torna um espelho das leis espirituais. Em sua consciência, as leis espirituais refletem. E o indivíduo desse se torna forte porque ele vibra harmoniosamente junto com as leis espirituais. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!